Bom, acredito que agora estamos live. Desculpem o atraso. Boa noite a todos. Meu nome é Suzana e serei a mediadora deste diálogo de hoje à noite. Eu sou psicóloga clínica de orientação psicanalítica, doutoranda em psicossociologia de comunidades e ecologia social, sou membro do grupo Diaspotics, Migrações Transnacionais e Comunicação Intercultural, sou pesquisadora em saúde mental e migração e também sou migrante. Antes de mais nada, quero apresentar para vocês os nossos convidados, aqueles que aceitaram estar aqui hoje para conversar sobre esta importante pauta. Primeiro, quero apresentar a Cat Aire Laureano, que é imigrante, peruana, Quechua-Huanca, Wormi, mestre em comunicação e cultura pela UFRJ, comunicadora social e membro do coletivo Magdas Migram. Obrigada, Cat. Obrigada a vocês. A nossa segunda convidada é a Karina Quintanilha, doutoranda em Sociologia da Unicamp, assessora jurídica do Centro de Cidadania e Direitos Humanos do Migrante, pesquisadora, curadora do Fórum Internacional Ponte Kikwanze, que significa Fronteiras Cruzadas, da USP. Muito obrigada, Karina, também por ter aceito. Boa noite, eu que agradeço. E o nosso terceiro convidado é o Vitor Bastos Freitas de Almeida, que é advogado formado em Direito e Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, atuou no primeiro ofício de Migração e Refúgio da DPU de São Paulo entre 2016 e 2018. Mas desde 2016 ele é coordenador de atendimento do ProMigra, que é um programa de promoção dos direitos de imigrantes. Também membro do Instituto de Promoção e Proteção de Direitos Humanos e é sócio fundador da Bastos e Del Vecchio, que é uma consultoria em imigração. Bom, obrigado pelo convite, Suzana. E também por ter aceito. Vou falar rapidinho para vocês, então, o propósito dessa live. Ela faz parte das atividades promovidas dentro do grupo Diaspotics, sobre a direção do professor Mohamed Elagi, de comunicação da UFRJ. Né? Este grupo é composto por pesquisadores cujas pesquisas se desdobram em três áreas principais, que é a comunicação intercultural, a psicologia social e a educação. Dentre as outras atividades que o grupo promove, temos um bem conhecido já, o Fórum e o Simpósio das Migrações, que acontece na UFRJ, e também temos o nosso site, onde vocês podem acessar, que é o estrangeiro.org. Nele a gente publica artigos produzidos pelos pesquisadores, mas não só. Também temos outras mídias através das quais a gente divulga tudo essas produções em torno da temática da migração, que são o Facebook e o Instagram. Então, vocês podem acompanhar a gente nisso. O tema de hoje é um tema que surgiu a partir de pedidos dos ouvintes das outras lives anteriores. E é um pedido que foi, claro, um pedido em um espaço específico para falar de algo urgente, que é a PL 2699 de 2020, que é um projeto de lei que autoriza a residência de imigrantes no Brasil com fundamento na acolhida humanitária. Este PL está em tramitação na Câmara dos Deputados e trata da regularização entre os migrantes em razão da pandemia de Covid-19 e seus impactos socioeconômicos. Então, a condição é que a entrada no Brasil se dê até a data de início de vigência da proposta, caso ela seja aprovada e vire lei. E esse foi um projeto que foi apresentado pelos deputados do PSOL, assinado em primeira mão pela deputada Fernanda. Tem os outros deputados também assinam embaixo dentro do PSOL. Entendemos que existem pontos nesse projeto que precisam ser debatidos, que precisavam, quem sabe, até ser discutidos com os coletivos de uma certa forma, e que o debate e a discussão em torno dele é necessário para que ele possa chegar na pauta da Câmara, que ele possa ser discutido e, quem sabe, aprovado e votado. Enfim, votado e que a gente possa avançar. Então, porque estar em tramitação não é garantia de que ele vá para a pauta, por isso essas discussões estão muito importantes e necessárias. Então, já de cara, vou passar a palavra à Cat, que vai nos falar durante 10 minutos sobre
as suas ponderações a respeito desse tema. Tá bom? Oi, boa noite a todos. Eu sou Ketty, sou quechua-huanca, migrante peruana aqui no Rio de Janeiro. Eu pertenço ao coletivo Magdas Migram, associado ao Centro do Teatro do Oprimido, aqui no Rio de Janeiro. Bom, por que a PL? O projeto de lei 2699, mas por que é importante? Eu gostaria de falar isso. Porque os migrantes temos dificuldades aqui quando chegamos no Brasil. E agora, com a quarentena e a pandemia, essas vulnerabilidades se incrementam. Então, em distintos espaços, no campo da saúde, no campo da educação, no campo do trabalho, é uma situação bastante complexa. Então, a regularização é um projeto já histórico, não é uma questão atual. Muitos coletivos já no Brasil trabalham para cumprir esse objetivo, mas agora foi evidenciado mediante projeto de lei. Então, quando uma pessoa... por que é importante a regularização? A regularização indica a documentação para todos os imigrantes aqui no Brasil. Como todos sabemos, não todas as pessoas imigrantes têm essa documentação. E por que não têm? Por distintos motivos. Mas, mesmo tendo a documentação, é complexo ter acesso a muitos serviços. Então, quando uma pessoa não tem a documentação, a vulnerabilidade se incrementa. Porque, por exemplo, no campo da saúde e da educação, a lei de imigração indica que qualquer pessoa, independentemente da documentação, tem esse direito, pode ir e acceder aos serviços. Mas, por distintos motivos, isso não se cumpre mesmo tendo a documentação, por ignorância dos funcionários, mas também por medo dos imigrantes. Por exemplo, quando uma pessoa vai e decide acceder a qualquer serviço, tendo a documentação, nós sempre levamos todos os documentos possíveis, porque não sabemos como o funcionário vai nos atender. Então, quando uma pessoa não tem documentação, ele evita. E se evita, agora na pandemia, tem implicações na sua saúde. Então, eu acho importante e acho ainda mais justo a regularização para todos os imigrantes no Brasil. Uma regularização que seja imediata, que seja permanente e que seja incondicional. Também a regularização permite, com a documentação, permite acceder a outros serviços, como os serviços atualmente do auxílio emergencial. Não todas as pessoas têm esses acessos, por alguns motivos, por falta de... Porque quando a pessoa participa ou deseja ter esses acessos, quando vai para a Caixa a solicitar o benefício, se você não tem documentação, eles não te atendem. Eles te pedem o documento de estrangeiro que eles reconhecem, e mesmo tendo protocolo, às vezes eles não te dão o benefício, falam para você voltar, porque existe muito desconhecimento dos funcionários de diversos serviços aqui no Brasil. Então, também gostaria de falar que agora na quarentena tem diversas dificuldades para nós, os imigrantes, e que é importante o processo da regularização agora. Então, eu gostaria, para todos que estão ouvindo, para nos ajudar a visibilizar a campanha, porque mesmo na quarentena nós temos que nos mobilizar, porque é para nós, bem de nós a regularização, mas também é para nós, os imigrantes. Eu convido a compartilhar uma foto com o hashtag regularização já, porque temos que nos mobilizar para que esse projeto de lei possa avançar. Também convido vocês a chamar os deputados ou influenciadores para se posicionar na campanha. Eu sei agora, atualmente, que muitos imigrantes estão voltando para o seu país, porque já não têm condições de morar aqui, porque na quarentena é impossível trabalhar, e quando o trabalho é informal, chamado comumente de informal, e se os espaços estão fechados, então não se pode trabalhar, e estão solicitando os auxílios, os voos humanitários,
mas tem muita fila para as pessoas conseguirem. Alguns que conseguirem já estão voltando. Conheço alguns amigos que já não têm condições de continuar morando aqui e já voltaram para o país. Alguns outros estão solicitando ajuda das canastas alimentícias que algumas organizações, como ONGs, estão facilitando, mas mesmo assim, vocês sabem que a quarentena está desde há muitos meses, então, ter uma canasta é uma ajuda, sim, mas também, com o tempo, se acaba, né? Então, também isso é importante. Para nós poder acceder a todos os serviços, precisamos da documentação. Então, a campanha visa isso, quer cobrir todos os nossos direitos aqui como imigrantes. Também queria falar do alto custo do aluguel que tem aqui na cidade. Então, isso complica e ainda mais os preços não baixaram, os preços continuam altos e eu penso, né, que se é que não se tem esses auxílios para os imigrantes, as pessoas vão sair das casas, porque não tem outras possibilidades. Os outros já estão saindo para trabalhar, mesmo com a pandemia, mesmo tendo o temor, o medo de contrair o coronavírus, já estão saindo para trabalhar. Alguns outros ficam nas suas casas e permanecem ainda suportando. Então, eu acho importante, necessário e justo apoiar a campanha. E volto a falar o mesmo, para os coletivos ter maior força, precisamos desse apoio. Então, eu convido você realmente a compartilhar uma foto, a se posicionar nas redes sociais para movimentar o processo, para que se possa, para que se possa... Tá. É isso, Susana. Ok, Cat, muito obrigada pela tua intervenção. Onde que as pessoas podem encontrar esse, né, já sei, da hashtag, né, regularização já, mas também eu tenho... um assinado. Abaixo assinado, né? Se compartilha, você pode botar na... Eu coloquei aqui o link, mas vocês têm uma página também? Vocês têm uma página onde as pessoas podem... Sim, a verdade, são diversos coletivos, tanto no Brasil, que estão praticando a campanha da regularização já, mas nós somos as Magdas Migram, vocês podem seguir no Instagram, Magdas Migram. Ok, você pode escrever, depois se você entrar no Facebook, você escreve aí que as pessoas podem ver, tá bom? Então, muito obrigada, então vou só repetir que as falas vão ser mais ou menos de 10 minutos cada pessoa, e logo em seguida a gente abre para as perguntas de todos vocês que estão assistindo, tá bom? Agora vamos passar então para a Karina. Muito obrigada, Cat. Karina, agora é com você. Olá, boa noite. Gostaria de iniciar agradecendo muito o convite do grupo Diaspotix, principalmente o Otávio Ávila, quem eu tive o prazer de conhecer no Fórum Migrações, organizado pelo professor Mohamed El-Haji, na UFRJ, e agradecer também a Suzana Mayad, que está fazendo essa mediação diretamente aí de Minneapolis, né, que se transformou nas últimas semanas nesse centro das lutas antirracistas no mundo, e cumprimentar a todos e todas que estão assistindo essa live, cumprimentar a Cat Aire, que estou tendo o prazer também de escutar, de conhecer agora, e o Vitor Bastos. Pensando no tema, né, que foi proposto para esse debate, que são as possibilidades e os desafios para a regularização migratória no Brasil, eu gostaria, então, de iniciar justamente pelos desafios, né, tendo em vista que a gente está num momento de uma crise muito aguda, né, política, econômica, social, e que tem sido drasticamente ampliada aí pela pandemia. Na minha fala, eu vou buscar trazer um pouco do contexto migratório brasileiro e compartilhar uma análise, na medida do possível, vou me esforçar, Suzana, para ser bastante sintética, sobre alguns retrocessos na política migratória e nas políticas sociais que já estão afetando diretamente aí, as populações imigrantes em situação de vulnerabilidade.
E, por fim, eu vou reforçar, né, como a Cat colocou, os motivos da importância da campanha pela regularização já no Brasil, e a importância, né, de apoiar essa iniciativa do projeto de lei que está buscando entrar para a pauta no Congresso. Nessa breve fala, eu gostaria de destacar, né, que atualmente o Brasil ele é marcado por um contexto migratório bastante diverso, né, mas apesar, né, desse aumento da imigração nos últimos anos no Brasil e no mundo, como a gente sabe, o nosso país, né, o Brasil tem se caracterizado, na realidade, muito mais como um país de expulsão, né, de trabalhadores do que de atração de imigrantes. Então, a gente tem 3 vezes mais brasileiros buscando melhores condições de vida e trabalho fora do Brasil do que imigrantes no Brasil, né, que a população imigrante no Brasil é estimada em cerca de 1% apenas da população nacional. Mas acho que uma questão sempre importante da gente destacar, e tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, e agora que eu estou dando seguimento no doutorado, é que, em razão, né, de um contexto de crise brutal do capitalismo, a nível global, né, com expressões ainda mais intensificadas nos países periféricos, né, e de desenvolvimento dependente como o Brasil, o que a gente tem observado são populações perdendo seus trabalhos, perdendo suas terras, né, seja pelo agronegócio, pela mineração, pela destruição do meio ambiente, pelas guerras imperialistas, né, e isso justamente é o que tem provocado um aumento exponencial de pessoas em situação de deslocamento forçado no mundo, como a gente viu nas notícias, né, desse último final de semana, em que marca o Dia Mundial dos Refugiados, aí, que foi divulgado pelo Acnur, temos já 1%, né, da população mundial em situação de deslocamento forçado. Então, no Brasil, o Brasil também faz parte dessa rota, né, das migrações forçadas, e desse fenômeno social histórico, né, e que isso se reflete no aumento de entrada de bolivianos, paraguaios, peruanos, haitianos, e também temos que destacar que as políticas de acirramento das políticas anti-imigrantes na Europa, nos Estados Unidos, têm tornado, né, o Brasil como uma alternativa para imigrantes que vêm também da África, né, como nigerianos, angolanos, congoleses, ganenses, cabo-verdianos, moçambicanos, dentre outros, e da Ásia também, né, chineses, sul-coreanos, indianos, bengalis, e também, né, ainda do Oriente Médio, como a gente pode citar a Síria e a Palestina em razão aí dessas guerras, então, imperialistas. Ao mesmo tempo, então, que a migração no Brasil, né, tanto a migração interna, nordestina, quanto a internacional, tudo que a gente está falando, fazem parte da formação da sociedade brasileira, as políticas de discriminação, né, que inferiorizam social e simbolicamente os imigrantes, o que a gente pode chamar de racismo de Estado, elas também são um fato, né, e um dado histórico para a gente refletir aí sobre esse racismo de Estado no Brasil, né? E uma evidência desse racismo de Estado e dessa discriminação dos imigrantes na política migratória brasileira é que apenas em 2017, né, num período muito conturbado aí da história brasileira, né, após o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, então, somente em 2017 é que foi aprovada a nova lei de imigração, né, que, embora seja uma conquista muito importante da luta dos imigrantes, que revogou o famigerado aí, Estatuto do Estrangeiro, que era uma legislação que foi da época da ditadura militar, né, que criminalizava os imigrantes, impedia a participação política e filiação em sindicatos, manifestação, reunião de imigrantes, via os imigrantes a partir de uma perspectiva da segurança nacional, foi somente em 2017 que a gente conseguiu superar essa legislação, ou seja,
décadas depois, né, da Constituição Federal de 88, que já garantia os direitos de igualdade entre os brasileiros e os imigrantes. Então, eu acho que é muito significativo a gente trazer para o debate, né, quando a gente está pensando na regularização, justamente esse contexto, né, bastante conturbado, né, que até na época da aprovação da lei de imigração, a gente teve muitos artigos vetados pelo Michel Temer, e um dos principais vetos, né, que justamente coibiu uma reivindicação central da luta dos imigrantes no Brasil, foi o pedido de anistia. Então, tinha um artigo, justamente na lei de imigração, que previa a anistia. O que seria a anistia migratória? Previa que os imigrantes que tinham entrado até então, quando foi aprovada a lei, teriam como, né, ter o direito de permanecer no Brasil, teriam seus documentos regularizados. Mas, né, não bastasse os vetos à lei de imigração, também assistimos nessa época grupos aí da extrema-direita, né, que foram às ruas, embora grupos minoritários, esses grupos já foram às ruas com bandeiras racistas, xenofóbicas, né, pedindo para que essa lei de imigração fosse revogada, não passasse. Mas o que aconteceu, então, né, nessa conjuntura, desde então, quando a gente tem o avanço dessa lei de imigração? O que eu gostaria de trazer aqui são alguns exemplos, né, que eu considero bastante significativos para a gente entender quais os desafios a gente está realmente enfrentando nesse momento na política migratória, que são alguns retrocessos e uma escalada, né, de discurso anti-imigrantes no Brasil e no mundo que ameaçam diretamente as conquistas dos movimentos sociais, né, e na política migratória. Então, no Brasil, a gente pode citar, né, nos últimos anos, então, especificamente no último ano, a gente teve a retirada dos compromissos do governo brasileiro, da ONU, sobre refúgio e migração. A gente teve a saída do Pacto Global para uma Migração Segura e Ordenada, sob a alegação que infringia a soberania nacional brasileira. Tiveram as tensões políticas que motivaram a expulsão dos médicos cubanos, que estão fazendo muita falta agora aqui no Brasil, né, nesse momento aí dessa tragédia das mortes por coronavírus, dos contaminados. E eram justamente os médicos que estavam chegando onde os médicos brasileiros não tinham nem interesse, né, de trabalhar e de atender a população. E agora estão sem atendimento. Os projetos de lei que buscam alterar a lei de imigração para criminalizar imigrantes e criar mais barreiras ainda à regularização migratória, assim como medidas que já estão em andamento também, né, no Congresso Nacional, que buscam restringir os acordos já conquistados, e restringir o Mercosul. E, como a gente sabe também, foi o ano passado em que o Sérgio Moro, né, o então ministro da Justiça, passou uma portaria, que é a 666 de 2019, que foi substituída pela 770 de 2019, que prevê a deportação sumária de imigrantes considerados como pessoas perigosas, né? É uma ideia que vem do período colonial, né, do Brasil Império, e de forma muito surpreendente é resgatada aí para inferiorizar, né, os imigrantes e colocar algum tipo de ameaça aí. A gente também teve, né, um alinhamento do governo brasileiro com o governo da extrema-direita nos Estados Unidos, né, o governo do Trump, que tem apoiado as deportações em massa de brasileiros dos Estados Unidos para o Brasil, né, ao mesmo tempo em que o governo brasileiro publicou um decreto em que permitia, né, o ano passado, a livre circulação, a entrada de norte-americanos, japoneses e outras nacionalidades dos países ricos. E acho que, né, mais um ponto importante para a gente saber, né, que está em andamento também um projeto de lei que busca criar um campo de refugiados em Roraima, né, um estado onde tem ocorrido ataques sistemáticos aos direitos dos venezuelanos,
onde o governo lá do estado de Roraima já vinha tentando fechar a fronteira, vinha tentando proibir o acesso dos venezuelanos aos hospitais, vinha deportando venezuelanos em situação vulnerável, incluindo os indígenas Warao, né? Então, assim, é esse tipo de desafio que a gente já estava enfrentando antes da pandemia. Então, agora, né, no momento da pandemia, quais são ainda os desafios maiores que estão colocados para esse momento? Aí eu gostaria de chamar a atenção para a Portaria Interministerial 255 de 2020, que cria uma discriminação específica para a entrada de venezuelanos na fronteira, né? E também demonstra como que o governo brasileiro vem utilizando a concessão de refúgio para venezuelanos como uma barganha política, né? E lembrar que qualquer forma de discriminação na nossa legislação é ilegal, né? Então, tanto pela Constituição Federal de 88, quanto pela nova Lei de Imigração de 2017, esse tipo de discriminação não pode estar acontecendo, e também a mesma discriminação, a mesma política discriminatória que vem acontecendo junto à Receita Federal e à Caixa Econômica Federal, que tem impedido imigrantes que não possuem o documento brasileiro para retirar o auxílio que foi aprovado, né? E além disso, ainda tem uma quantidade de imigrantes muito grande, que a gente tem acompanhado desde o início da pandemia, que tiveram problemas no cadastro ou não tinham sequer o CPF e, portanto, estão descobertos desse auxílio emergencial por conta dessas diversas burocracias e discriminações que vêm sendo colocadas de forma ilegal, né? Inclusive, já tem uma ação civil pública da Defensoria Pública que vem trabalhando sobre isso, uma série de organizações vem buscando garantir que os imigrantes tenham esse direito de igualdade no acesso aos benefícios assistenciais. Então, toda essa crise, né, ela vem provocando justamente que os imigrantes fiquem ainda mais à margem, invisibilizados, sem renda, né, as demissões em massa que vem acontecendo, os imigrantes não têm sequer, muitas vezes, a carteira de trabalho, ou estão com a carteira de trabalho retida, e isso vem gerando outros problemas sociais, como despejos arbitrários, moradias precárias, sucateamento, né, os imigrantes vêm enfrentando também o sucateamento das políticas de assistência social, os centros de acolhimento, e já a gente sabe que muitos imigrantes estão numa situação de passar fome, né? Então, eu acho que, de fato, a gente está acompanhando com muita preocupação o impacto que essa crise prolongada vai ter sobre as comunidades, já está tendo sobre as comunidades imigrantes, e também sobre as outras, a maioria, né, da população, dos trabalhadores também brasileiros que estão marginalizados, por uma política que a gente pode chamar de morte social, né, na qual a falta de políticas sociais ela é legitimada a todo tempo por esse governo. Então, hoje, na véspera do Dia do Imigrante no Brasil, eu gostaria de finalizar aqui essa primeira intervenção, dando destaque para a importância realmente da reivindicação pela regularização migratória, né, entendendo que faz parte de uma luta histórica, é uma iniciativa internacional que teve já sucesso em outros países, como em Portugal, e que, no momento, é a única via de realmente garantir minimamente que esses imigrantes indocumentados, que, na maioria, estão numa situação de extrema vulnerabilidade, possam conseguir acessar com mais garantias, né, os direitos a que eles têm direito por lei. Né? E aí eu gostaria de destacar, acho que meu tempo está terminando, né, Suzana? Já devo ter abusado. Não. Não contei aqui. Pode terminar. Só gostaria, então, de colocar um dado, né, que eu encontrei na minha pesquisa de mestrado, que poucas pessoas sabem, né, mas que, na verdade, o Brasil ele apresenta altas taxas de indeferimento de solicitação de refúgio, né? Então, nos últimos 3 anos, entre 2016 e 2019, a gente teve cerca de 60% dos pedidos de refúgio que foram indeferidos, né? O que significa isso? Significa que a maioria, esses imigrantes estão ficando numa encruzilhada, né? Numa situação de indeterminação jurídica, vivendo por anos como solicitantes
de refúgio e depois sem ter uma alternativa de regularizar sua situação. O que coloca para a gente a pergunta, né, até que ponto o Brasil de fato é um país acolhedor, né, até que ponto o Brasil ainda não enfrentou a história, né, do racismo de Estado, entendendo que o Brasil é formado também, né, foi formado por essas bases sociais do trabalho escravocrata, né, do sistema escravocrata, que vem aí toda de uma história do tráfico transatlântico. Então, como que essa política migratória que a gente vê hoje não está ligada também, né, com essa história mesmo, que marca a formação do Brasil. Enfim, teria muito mais para falar, mas acho que já estou estourando, então, apenas para reforçar. Falar mais daqui a pouco, porque tem bastante pergunta chegando, muito interessante, que vai dar também para você entrar em outros aspectos até do próprio projeto. Mas muito interessante. Se você quiser agora ler os comentários, tem muita coisa interessante. Então, vou passar agora. Estou vendo a participação maciça aqui dos cubanos. A gente está vendo vocês aqui, eles estão juntos pedindo para ser escutados, pedindo para sua situação ser regularizada. Eles gostariam de falar, eu gostaria que vocês pudessem colocar questões, se vocês tivessem, mas vamos nos unir sim, né, nessa reivindicação. Só para dizer que eu estou lendo, estou vendo, estou acompanhando essas falas que eles estão colocando ao lado. E agora vamos passar a palavra para o Vitor, que vai trazer as suas contribuições. Muito obrigada, Karina. Até daqui a pouco. Vitor, agora é com você. Obrigado, Suzana. Bom, então, queria, antes de tudo, agradecer, em nome do Promigra, o convite do Diaspotix da UFRJ, agradecer você, Suzana, por organizar e mediar esse debate, e agradecer também as falas da Karina e da Cat, acho que dialogam bastante com o que eu queria trazer para o debate. Eu vou tentar trazer um olhar um pouco mais técnico sobre o projeto de lei, mas, enfim, que dialoga muito com essa fala da Karina, principalmente porque eu parto do entendimento que esse projeto de lei basicamente visa reparar um erro dos vetos do ex-presidente Michel Temer à lei de migração. O Brasil e a política migratória brasileira, ele reconhecidamente um país que empurra com a barriga os problemas e as questões migratórias. Então, nós tivemos o Estatuto Estrangeiro, que vigorou até 2017. Durante o período do Estatuto Estrangeiro, nós tivemos duas anistias, uma em 98 com o FHC e outra em 2009 com Lula. Então, percebam que já estava dando prazo de 10 anos, que é tradicional também da política e dessa forma de tratar completamente equivocada a política migratória brasileira, para termos uma nova anistia, porque o Estatuto Estrangeiro e ainda a lei de migração criam muitas restrições, né, garantem direitos, mas criam restrições por outro lado. Essas restrições empurram um contingente gigantesco de pessoas migrantes para a irregularidade, e esse contingente vai crescendo com o passar dos anos. Então é natural que a gente tenha hoje um contingente grande de pessoas migrantes irregulares no Brasil, e isso é consequência desse erro gigantesco do ex-presidente Michel Temer de vetar a anistia que foi aprovada. A lei de imigração foi aprovada quase com unanimidade, o que é muito raro no Poder Legislativo, né? Um ponto, enfim, que está bastante ligado a isso é o fato de que desde 2017, ou seja, desde o veto do presidente Michel Temer, já temos um projeto de lei visando justamente a anistia, ou seja, é o projeto de lei 7876, do deputado Orlando Silva, que está parado desde novembro do ano passado, com um parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça, e que visa justamente regularizar todo esse contingente de imigrantes que estão irregulares no Brasil, por conta também dos erros das escolhas da política migratória brasileira. Então, partindo desse pressuposto de que a gente está tentando corrigir um erro do veto à anistia, e que a gente está num momento muito grave da pandemia
que fica cada vez mais complicado por conta desse contingente grande de imigrantes irregulares que temos e que não deveríamos ter, se pelo menos tivesse sido respeitado essa espécie de tradição da política migratória de conceder uma anistia a cada 10 anos, o projeto de lei de regularização com fundamento em acolhida humanitária cumpre um papel fundamental. E é sobre ele que eu quero falar agora, mas antes disso, importante dizer que o projeto de lei é uma tentativa via poder legislativo, mas a gente não pode esquecer que a lei de imigração, ela deixa muita coisa aberta para regulamentação pelo poder executivo. O próprio decreto que regulamenta a lei de imigração deixa muita coisa aberta para ministérios, enfim, para atos inferiores. Então, uma outra forma também de exercer pressão e que a gente não pode perder de vista, apesar de saber o governo que está aí na nossa frente, é a pressão direta ao Poder Executivo, que tem condições legais de expedir uma normativa regularizando com fundamento em acolhida humanitária, sem necessidade de passar por todo o trâmite do legislativo. Né? Mas a gente sabe que não há vontade política, é um governo fascista e racista, então, enfim, é importante relembrar dessa via, mas a gente também precisa saber elencar nossas prioridades. No Brasil hoje nós temos 2 exemplos vigentes de uso do Instituto da Acolhida Humanitária, que é o caso dos haitianos e é o caso dos majoritariamente sírios, mas, na verdade, das pessoas afetadas pelo conflito armado na República Árabe Síria. É a Portaria Interministerial 12, que trata do caso dos haitianos, e a Portaria Interministerial 9, que trata dos sírios. A própria Portaria Interministerial 12 sequer respeita as previsões do decreto quando coloca como fundamento para a regularização com fundamento em acolhida humanitária a nacionalidade haitiana, quando que o decreto que regulamenta a lei de imigração diz especificamente quais são as hipóteses em que pode ocorrer uma forma de regularização com base em acolhida humanitária, que são conflito armado, como é o caso da República Árabe Síria, instabilidade institucional grave ou iminente, calamidade de grande proporção, desastre ambiental ou violação grave aos direitos humanos ou ao direito internacional. A gente está claramente diante de uma calamidade de grande proporção. Então, é corretíssimo o uso desse instituto de proteção previsto pela lei de imigração para conseguir regularizar esse grande contingente de imigrantes que temos regulares no Brasil e que é uma consequência dos erros e das escolhas da nossa política migratória também. Então, além da possibilidade de regularização com base em acolhida humanitária, existem outras que o decreto que regulamenta a lei de imigração prevê, como, por exemplo, regularizações para casos em que atendam ao interesse da política migratória nacional. É uma coisa completamente em aberto, mas que, na prática, esse governo já usou 2 vezes essa hipótese, que está prevista no artigo 161 do decreto, que é o caso da portaria número 10 para senegaleses e número 26 para nacionais da República Dominicana, condicionado à situação de que esses solicitantes estejam aguardando uma definição sobre o seu pedido de refúgio, né? Então, assim, havendo vontade política, existiria infinitas formas de se regularizar a população migrante que se encontra irregular hoje no Brasil. Mas sabemos que não há. E, não havendo, precisamos fazer com que essa mobilização política aconteça, certo? Eu estava vendo algumas perguntas já no chat, e alguém comentou qual é a viabilidade de aprovação do PL com o Rodrigo Maia, enfim, é uma questão que eu vou falar mais para frente, mas eu acho importante a gente fazer esse debate, sim. Então, assim, esse debate faz todo sentido nesse contexto, e a proposta de acolhida humanitária, da forma que está, também faz muito sentido. Apesar de que as hipóteses de acolhida humanitária teriam que ser regulamentadas pelo Poder Executivo, nada impede também que isso seja regulamentado por lei. Só é estranho que isso
basicamente expresse uma ineficiência total do Poder Executivo de fazer aquilo que deveria, né? O seu trabalho, que é olhar para a realidade, identificar uma situação, um problema, uma demanda e encaminhar isso com uma resposta e uma solução. E não é isso que o Poder Executivo hoje faz, não é isso que o presidente Bolsonaro está preocupado, muito menos o seu ministro da Justiça. Então, hoje nós temos, e como a Cat falou, uma situação muito surreal, em que, infelizmente, a regularização migratória acaba sendo, de fato, o primeiro passo para um migrante exercer direitos no Brasil. Então, a regularização migratória, nesse sentido, acaba sendo um instrumento de proteção do migrante. A gente sabe que, sim, no mundo da teoria, todos os migrantes têm direito ao acesso ao SUS, porque o SUS é um sistema público universal de saúde, independentemente de se quer apresentar um documento de identidade, a pessoa tem que ser atendida pelo SUS, mas na prática, infelizmente, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que pessoas que têm um protocolo são discriminadas com relação a pessoas que têm um RNM, enfim, são muitos os casos. Para falar um pouco mais sobre a acolhida humanitária, o que é a acolhida humanitária? Acho importante a gente comentar. A acolhida humanitária é, ao mesmo tempo, um princípio da política migratória brasileira, com base na lei de imigração, e também uma hipótese de autorização de residência, também com base na lei de imigração, assim como é a reunião familiar, que é a mais conhecida, é bastante conhecida pela população migrante, a possibilidade de regularização com fundamento em reunião familiar. O projeto de lei traz pontos muito positivos e interessantes. Um deles é a regularização bifásica, e eu acho que isso já responde uma das perguntas que eu vi no chat. Ou seja, a regularização vai ser duradoura, né? No sentido daquilo que a Cat falou, a necessidade é de uma regularização permanente e não algo provisório para o período de pandemia. E a proposta trazida pelo projeto de lei é no formato de uma regularização bifásica, que é a mesma do acordo de residência do Mercosul, em que no primeiro momento você dá entrada no pedido, é concedida uma regularização por prazo determinado, normalmente 2 anos, e chegando próximo do vencimento desses 2 anos, é possível a conversão para prazo indeterminado. Normalmente, no Acordo do Mercosul, isso se dá mediante uma comprovação muito extensa de condições de renda, etc. E o PL traz, inclusive, dispensas nesse sentido. Isso é muito importante e muito positivo. Outra questão muito importante é que atende a essa demanda que está na voz dos migrantes e é muito evidente, não preciso nem falar muito mais sobre isso. Um outro ponto que eu queria destacar é que a regularização, e isso vem sendo dito há muito tempo por vários autores aqui no Brasil, ela é interesse do próprio Estado, né? O próprio Estado brasileiro só ganha com a regularização dos migrantes que estão regulares aqui no Brasil. Por quê? E ainda mais em tempos de pandemia. Acaba sendo muito mais uma ameaça à segurança do Brasil e à segurança dos migrantes, esse descontrole de quais são as pessoas que estão no país, inclusive em termos de controle sanitário, ou seja, é muito melhor para um país saber quem são as pessoas que estão circulando, saber por onde passaram, ter todo esse controle, para eventualmente, se surge uma emergência sanitária, poder mapear tudo isso, do que ter um descontrole total, né, que em última escala contribui para que as políticas públicas não levem em consideração a realidade e tornem o Estado muito mais fraco nessa possibilidade de incidência na temática migratória. Agora vamos para os problemas, né, para quais as questões complicadas desse projeto de lei. Agora, nos tempos de pandemia, todas as tramitações em comissões da Câmara estão suspensas. Então, para um projeto de lei ser apreciado nesse momento, ele tem que, de alguma forma, estar relacionado a medidas de urgência por conta da pandemia. E é nesse contexto que o projeto de lei se insere. Tanto que todos os outros projetos de lei de outras temáticas estão parados, congelados, e agora só estão tramitando projetos de lei relacionados à pandemia, relacionados ao corona. E esse projeto de lei está claramente relacionado à pandemia e ao corona. Mas para que projetos de lei sejam apreciados nesse momento, é preciso apresentar o que é chamado requerimento de urgência. E um requerimento de urgência, para que você consiga levar de fato ao plenário e colocar em debate o projeto de lei,
você precisa de 257 assinaturas de parlamentares nesse requerimento de urgência. Hoje, o projeto de lei, pelo menos pelas últimas informações que eu tenho, se alguém tiver dados atualizados, por favor, atualize, nós temos 130 assinaturas para o requerimento de urgência desse projeto de lei, e ainda falta bastante até 257. Então, a mobilização seria muito nesse sentido, né, no sentido de alcançar partidos políticos, alcançar deputados que não estão no nosso campo ideológico, que é o campo ideológico progressista, mais de esquerda. Esse campo já está contemplado de alguma forma nessas 130 assinaturas, e buscar essa sensibilização para a assinatura do requerimento de urgência para levar esse projeto de lei para debate no plenário. Essa é a nossa missão, né? Como fazer isso? Isso depende muito da articulação da sociedade civil, mas é basicamente isso, é nesse contexto que nós estamos, né? E é um contexto muito difícil, e eu já vou encaminhando para o final da minha fala para a gente também ter a oportunidade de debater, por conta muito do que a Karina falou, do que a Kétia falou, desse governo, né? Nós temos um governo que atualmente está em vigência uma portaria, que é a 255, que a Karina comentou, que tem previsões absurdas, por exemplo, a inabilitação do pedido de refúgio, coisas que são completamente estranhas e não são compatíveis com a nossa Constituição, com o direito brasileiro, o direito migratório brasileiro. Temos uma discriminação descarada dos cidadãos que vêm da Venezuela, que já foi muito evidente no começo da pandemia, quando a primeira decisão do governo brasileiro com relação à restrição de mobilidade foi fechamento de fronteira terrestre com a Venezuela, e não qualquer restrição de entrada via aérea, que era evidente que era a principal forma de disseminação do vírus. Então, existe um viés ideológico evidente nesse governo, que é preciso ser combatido, mas esse projeto de lei atende a uma questão distante da ideologia, que é a questão da dignidade humana, que é a questão justamente de atender a uma situação de calamidade, e de responder isso da forma mais rápida e urgente possível, que é o que precisamos. Então, nesse sentido, encaminho já fala para dizer que é, de fato, uma pauta suprapartidária, né? Está completamente relacionada com o exercício dos direitos humanos da população migrante, e eu acho que é nessa perspectiva que o debate deve se pautar, e acho que assim a gente vai conseguindo essas assinaturas para tentar levar o projeto para o plenário. Tá bom? Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigado. Muito, muito obrigada, Vitor. Muito obrigada mesmo. Foi bem esclarecedora a tua contribuição. Aliás, todas as contribuições, elas se complementaram. Né? Senti bem isso. E vamos abrir, então, para as perguntas, porque parece que tem bastante. Vamos começar aqui. Tem uma primeira pergunta que eu acho que vai dar... Vocês conseguem ver? Faltam representantes no Congresso Nacional que lutem pela causa migrante de forma específica e incisiva. Como vocês avaliam o cenário para essa aprovação, visto que ele passa pelo apoio do presidente Rodrigo Maia, e a regularização se destina a quem? Ela é válida apenas para o tempo da pandemia? Algumas dessas contribuições o Vitor passou por elas, né? Só um pouquinho... Ok. O Vitor respondeu, mas vocês têm a contribuir a mais alguma coisa em relação a essa pergunta que o Otávio traz? Karina ou Cat? Cat, quer começar você? A gente faz na ordem? Tá bom. Sim, eu gostaria de falar e só fazer ênfase, porque não sei se tem pessoas que estão chegando agora no live, que, segundo o projeto de lei, quando esse projeto fosse aprovado, a regularização vai ser para todas as pessoas até a data desse projeto, se é que fosse aprovado. Então, nós, os coletivos, o que estamos pedindo, a diferença é que seja uma regularização permanente no tempo, não só quando a lei se aprove, senão que seja permanente, que seja incondicional a toda a documentação que eles podem pedir, porque todas as pessoas imigrantes que estão aqui no live e que eu conheço, sempre existe uma dificuldade enquanto à documentação que se solicita
para os processos de regularizar a nossa situação migratória. Então, tem que ser permanente, incondicional, mas também tem que ser imediata, porque esses processos não podem esperar. Então, quando o Otávio faz uma pergunta, eu queria fazer novamente o ênfase em um trabalho coletivo, um trabalho comunitário, porque recolhendo o que Victor falou sobre a vontade política e que lamentavelmente estamos vivenciando um governo racista e xenófobo, eu acho que nós, todos os migrantes, temos essa possibilidade de trabalhar em coletivos e em comunidade, de nos aderir à campanha, de falar, de compartilhar, porque a migração é um direito universal. Todos temos direito a nos deslocar, a mover-nos pelo espaço, e não por isso devemos ser punidos e limitados no acesso aos nossos direitos. Então, para mim, a regularização também implica acceder aos direitos e a ser visíveis aqui no Brasil. Isso. Muito obrigada, Cat. Karina, o que você teria complementar essa fala do... Bom, pegando o gancho aí na fala da Cat e do Victor também, eu acho que eu vou ficar com a pergunta de número 1, né, do Otávio, que é: faltam representantes no Congresso Nacional que lutem pela causa imigrante, né? E aí eu volto, né, na minha hipótese de que a gente tem uma evidência muito clara de que falta, né, sim, representantes políticos que estejam comprometidos com a causa imigrante, justamente por causa que, como demora, né, depois da Constituição Federal, que garante direitos igualitários, você demora mais de décadas, né, quase 2 décadas, para passar uma lei que revoga um estatuto, né, do estrangeiro da época da ditadura, para avançar no entendimento dos imigrantes como sujeitos de direitos numa lei de imigração, né? E aí, como o Victor lembrou também, né, realmente essa lei ela acabou deixando muitas brechas para que houvesse, de fato, uma desconstrução, né, das garantias, dos avanços na lei de imigração. Então, você tem mais de 30 menções à palavra regulamentação na lei de imigração. O que isso significa? Significa que no decreto que regulamenta essa lei, a Polícia Federal, que é o principal órgão, né, que tem atuação sobre a política migratória, que tem maior poder, é quem está com esse poder regulamentador, né, e a participação, né, do que é chamado de sociedade civil, das organizações da sociedade civil, estão totalmente de escanteio, né, mesmo na própria lei de imigração não engloba efetivamente a participação, não cria espaços, né, de atuação das organizações da sociedade civil que estariam, né, mais próximas aos movimentos dos próprios imigrantes para poder fazer essa política acontecer de forma realmente participativa, né? Então, acho que, por um lado, a gente tem um problema estrutural aí do envolvimento e comprometimento mesmo dos partidos, né, do campo progressista, aí como foi falado, os partidos de esquerda, tem muita dificuldade realmente de se envolverem com a pauta migratória, e até acho que a gente poderia estar já mais avançados, talvez, no debate sobre as possibilidades de regularização já, né, nesse período da pandemia, se a gente tivesse espaço, né, mais espaço e diálogo com esses representantes aí políticos. Então, eu acho que essa seria um pouco minha análise. E o que eu entendo da política migratória brasileira é que a gente tem uma política migratória de controle com rosto humano, né? Essa é uma ideia do sociólogo Eduardo Domenech, da Argentina, e que eu acabei utilizando porque
ao fazer uma análise justamente desse período, né, desse contexto da lei de imigração e de como foi feita essa regulamentação, você entende que você tem um rosto, né, de garantias de direitos, né, na lei migratória, desde 2017 pelo menos, mas você tem ao mesmo tempo uma espinha dorsal, né, você tem um calcanhar de Aquiles na lei de imigração, que na verdade é o controle, que visa colocar barreiras, dificultar que os imigrantes de fato consigam, né, ter o documento migratório. Então, a realidade é que a maioria dos trabalhadores migrantes acabam não encontrando formas mesmo de se regularizar, e isso acaba gerando, né, muitos problemas sociais aí, uma violação, né, de direitos humanos, que a gente poderia colocar dessa forma. Eu vi também no chat muitas coisas interessantes, né, que realmente dariam muitos debates aí para dar continuidade. Acho que uma pergunta, não sei se foi do Luiz, ele falou especificamente que era racismo de Estado, né, especificamente nesse estudo da política migratória a nível global, assim, né, eu encontrei um sociólogo que é o Pietro Basso, que é italiano, e ele faz uma análise desse racismo de Estado como uma forma estrutural, né, dos Estados no capitalismo, que buscam inferiorizar jurídica e simbolicamente determinados povos e culturas, né? Então, isso seria, então, por exemplo, a política de indocumentação seria um dos exemplos do racismo de Estado, né? Justamente porque dificulta o acesso a direitos, e o imigrante está sempre nessa condição temporária, né, de trabalhador temporário, enfim, uma situação de um limbo jurídico muito grande, né? Então, acho que é muito importante também o que a Kate fala, né, que são as mobilizações sociais, né, que justamente na França você tem o sans-papiers, né, um movimento histórico dos sem-papéis, e que já desde a década de 80 se mobilizam para conseguir buscar formas de regularização migratória, conquistar direitos dos migrantes. Então, em vários países do mundo, a gente tem acompanhado as resistências, né, os movimentos de resistência dos imigrantes que têm se tornado cada vez mais importantes, né? Nos Estados Unidos, a luta contra os centros de detenção de imigrantes, né, o encarceramento em massa de imigrantes no mundo inteiro, né, tem mapas que mostram os centros de detenção que estão presentes quase em todos os países, né? E isso são as fronteiras visíveis, né? E as fronteiras invisíveis. Acho que tudo isso é um debate. Acho que é fundamental realmente a gente conseguir expandir e conseguir mais apoio, né, para essa luta. Políticas que muito mais criminalizam e punem do que proteger, né? Aquele que está no exercício do seu próprio direito. Muito bem falado. Tem uma outra pergunta aqui, saudações do México. Gostaria de saber que projeto de lei é esse que foi mencionado sobre a possibilidade de criação de um campo de refugiados em Roraima. Também que os participantes pudessem falar sobre essa lei da regularização, o que ela está propondo e quais os possíveis limites. Acho que foi você, Karina, que falou sobre esse campo em Roraima, né? Então você tem mais informações sobre isso? Eu posso compartilhar no chat o PL desse campo de refugiados, já dialogo com a Júlia, que é um prazer que ela está no México e conversando com a gente. É uma lutadora aí também. E, enfim, a gente continua o diálogo, eu vou mandar no chat. E acho que o Vitor, né, pode dar também. Pode você falar sobre os limites, o que você... né, sobre os limites, você falou um pouco, mas... Claro, com certeza. Então, assim, uma primeira coisa que a gente precisa considerar é que, por mais que seja muito positiva a comparação com os outros projetos de lei que tem, e as outras leis que têm sido implementadas para regularizar migrantes em outros países, o Brasil está numa situação fundamentalmente diferente porque temos um sistema único de saúde que é universal. Muitos, por exemplo, Portugal criou agora uma regularização que vai ser provisória, inclusive. Depois
que for encerrado esse período da quarentena da pandemia, os migrantes vão voltar ao status migratório que estavam antes da pandemia. Aqui no Brasil, a situação é muito mais complexa, porque nós temos um sistema público e universal de saúde, mas nós não temos o respeito aos direitos que são garantidos por esse sistema público e universal e pela própria Constituição, tendo em vista a universalidade, mas também tendo em vista, e o que é muito mais importante, que o Brasil nunca se colocou num papel de incorporar os migrantes numa perspectiva de garantia de direitos. E com a nova lei de migração, isso é posto no plano legal, mas até agora a gente não viu isso no plano da realidade, né? Então, assim, essa lei, ela entra na seguinte perspectiva, esse projeto de lei. Uma regularização, como a Cat falou, a partir da eventual data de aprovação dessa lei, sabendo-se essa data, essa lei se aplicaria a todos que estão no Brasil até a data de entrada dessa lei. Se alguém entrar no Brasil depois da data de entrada em vigência dessa lei, essa pessoa não vai se beneficiar. Com relação a quanto tempo isso vai durar, há essa previsão inicial, pelo menos, né? Todo projeto de lei pode sofrer alterações no corpo do texto ao longo do processo legislativo, mas essa previsão inicial é de 2 anos, com a possibilidade de conversão em prazo indeterminado depois. Uma coisa que eu esqueci de comentar, a Cat, inclusive, pontuou isso também. Nós temos hoje no Brasil um problema muito grave com relação aos documentos que são exigidos para a regularização migratória, que muitas vezes impossibilitam o próprio exercício do direito, que é garantido de regularização. Então, a gente tem uma lei que garante o direito de reunião familiar. E aí a gente tem um decreto que, na hora que basicamente tenta traduzir a lei, que é abstrata e genérica, para os casos concretos, e esse decreto diz que, para você se regularizar, você precisa apresentar X, Y e Z documentos. E desconsidera situações muito graves, por exemplo, situações completamente absurdas que eu já presenciei. Menores de idade, mas assim, menos de 10 anos de idade, sendo exigido antecedentes criminais na Polícia Federal. Ou pessoas que vieram para cá menores de idade, ou seja, estão no Brasil desde a minoridade, e aí pedem antecedentes criminais do país de origem, mas a pessoa não volta para o país desde que é criança, como é que pode ter antecedentes lá? E essa falta de tato, que é muito tradicional do direito migratório brasileiro, principalmente dessas portarias, que são atos do Poder Executivo que regulamentam a lei de imigração e que sofrem disputa ali por vários interesses da Polícia Federal, interesses do Ministério das Relações Exteriores, interesses de outros grupos organizados, e esse projeto de lei não reproduz isso. Esse projeto de lei tenta ao máximo possível flexibilizar os documentos, ao máximo possível pegar todos os pequenos exemplos que já tivemos na nossa legislação migratória de flexibilizações documentais e reunir isso numa única hipótese de regularização. Então, assim, ele já avança bastante nesse aspecto da flexibilização. Defendo sempre que haja o mínimo de barreiras possíveis à regularização migratória, então, evidente que quanto menos documentos forem exigidos nesse momento, melhor. Mas é importante destacar que o projeto está muito atento a isso, inclusive o texto estabelece ali várias flexibilidades, se aprovado, para as pessoas poderem dar entrada no pedido. Muito obrigada. Então, temos aqui mais uma pergunta. Contextualizando, sabemos que ela é uma boa ideia, porém parte de um partido de oposição, tornando mais fácil o seu apoio pelos parlamentares. Dito isso, e analisando a falta de políticos que apoiem a causa migrante, como vocês imaginam, quais seriam as possibilidades reais de ser, no mínimo, colocada em pauta para debate? Né, a gente já falou um pouco sobre isso, mas agora sobre como se mobilizar, né, para que essa pauta vire debate e possa ser discutido. Vamos, claro. Como se mobilizar? Eu acho que já estava falando um pouco disso, porque
é importante, novamente, a nossa presença e a forma como nós, os imigrantes aqui no Brasil, participamos ativamente na campanha e movimentamos as redes sociais, eu acho, e não desmereço a importância disso, da participação individual e também da participação coletiva no grupo. Nós temos uma campanha, os coletivos que estamos participando da regularização já, que é tirar um selfie e postar no Facebook com o hashtag regularização, não sei se vocês têm, regularização já. Que isso se movimenta as redes. Agora que não se pode, pela quarentena, estamos dentro dos nossos espaços, acho que estamos imobilizados, mas mesmo assim temos que nos mobilizar, compartilhar. Nós temos alguns materiais que criamos, que eu acho que isso poderia, porque também é importante falar dos coletivos que estão dentro da campanha, são coletivos que vêm trabalhando durante muitos anos, tanto no São Paulo quanto em outros estados do Brasil. Então, eles têm presença. Então, a campanha que se está realizando agora, eu acho importante apoiar, compartilhar e estar ativo constantemente. Certo, porque a CAT representa um coletivo específico, mas existem inúmeros outros coletivos mobilizados em torno dessa causa e que se juntaram justamente para levantar essa hashtag, mas que criaram esse abaixo-assinado, vou colocar novamente, onde se pede para todo mundo assinar e compartilhar para que a gente chame atenção em torno desse tema. Especificamente são 16 coletivos que até agora se aderiram à campanha, mas tem outros apoiadores também. Então, eu confio na força dos coletivos, mas também do trabalho coletivo dos migrantes no Brasil, desse trabalho comunitário para empurrar e lograr, não sei quando, porque também temos que ser realistas, mas confio muito no trabalho coletivo. Uhum. Vitor, Karina, querem dizer alguma coisa? Eu posso, Karina, você quer? Claro. Muito rapidamente, eu acho que assim, perfeita a fala da Cat, e eu acho que assim, a gente está num momento complicado também de exercer pressão política, né? O advocacy que as organizações que a gente sabe que chegam lá em Brasília, como a Conectas, não está sendo mais possível de ser feito presencialmente, porque está tudo remoto, então eu acho que isso impacta bastante, infelizmente, nessa parte de mobilização, mas como a gente viu nesses tempos de pandemia, o que por um lado acaba sendo muito problemático, também mostra outras potencialidades que a gente não via antes, né? E nesse sentido, eu acho que não existe fórmula mágica para mobilização social e para pressão política. Realmente é aquele trabalho de formiguinha, de enviar e-mails para as bancadas, para os deputados, fazer pressão, ligar para o gabinete, porque em última instância é isso que de fato exerce a influência que nós, da sociedade civil, enquanto indivíduos, conseguimos, e depois, enquanto sociedade civil organizada, aquela pressão mais institucional, com outro preso, né? Mas eu acho que é isso, parte de aderir à campanha, começar a movimentar as redes sociais, começar a dar visibilidade para esse debate, para as pessoas saberem que existe um projeto de lei com essa finalidade, que ele está precisando de assinaturas no requerimento de urgência, e que só assim a gente vai ter, de fato, enfim, a garantia da dignidade e dos direitos humanos da população migrante que está no Brasil hoje, nesse tempo de pandemia. Então eu acho que vai nesse sentido, assim, a nossa articulação. Ok. Temos outra pergunta aqui, diz, no entendimento do painel, qual seria a comissão permanente mais apropriada para enquadrar essa proposta? Bom, eu acho que as duas últimas perguntas, elas são as perguntas de ouro aí, né? Como fazer que esse projeto seja aprovado? E aí é muito curioso mesmo, né? Como que funciona as escolhas políticas, né? Porque quando o interesse de fazer uma gestão para restringir direitos, o governo já tem a fórmula pronta, né? Isso tem acontecido principalmente via portarias e via decretos, que a gente pode chamar de uma geopolítica
da regulamentação, né, via infraleis, né? Então você não precisa passar pelo Congresso, você não precisa de fato legislar para conseguir cortar os direitos, né? E embora quando você precisa de uma questão, né, de uma urgência dessas, de uma regularização migratória, parece impossível, né? Parece que todas as portas são fechadas, e aí é uma disputa política, como eu estou falando, né, histórica no Brasil, bastante desfavorável, né? Por conta, né, toda essa marginalização, eu diria, do debate, né, dos direitos dos imigrantes, historicamente, que daí teve mais ou menos pontos favoráveis ou desfavoráveis ao longo aí do tempo. Mas, especificamente desse PL, realmente, eu acredito que a gente tem que estar muito mais próximo, né, dos movimentos sociais, dos movimentos dos próprios imigrantes, para a gente conseguir, de fato, ter alternativas, né, que não caiam numa ilusão jurídica, né, que não caiam numa fé cega da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, porque, ao mesmo tempo em que a gente está numa conjuntura tão complicada, tão difícil, né, de crise profunda, a conjuntura, né, muda muito rápido, né? Então, assim, acho que o exemplo dos Estados Unidos é muito interessante para a gente também analisar a própria situação que a gente está vivendo no Brasil, né? Porque de uma semana para outra ali você tem uma queda, né, do poder político do Trump, que lá é quem esmaga os direitos, quem esmaga os migrantes, né? E você tem uma queda do poder por conta dos movimentos sociais, justamente, né? Então, eu acho que a via é continuar realmente esses debates e estar muito atento aí a essa conjuntura internacional também, que pode né, mudar para favorável, quem sabe, né? Para tentar terminar sendo otimista. E até a questão de quem tem privilégios se mobilizar para ajudar aqueles que não têm, que têm menos privilégios, né? Tem uma contribuição mais abaixo que diz assim, precisamos da ajuda dos brasileiros nesse sentido, porque os estrangeiros são uma minoria, então precisa-se também mobilizar aqueles que acreditam nesses valores também, e precisam estar juntos nessa luta, porque somente o migrante reivindicando isso fica muito enfraquecida essa luta, né? Então, precisamos também mobilizar os nacionais, ou aqueles que já têm esses privilégios adquiridos né, por nascer no território. Então, achei muito, muito pertinente essa colocação, que me relembrou algo também que vem acontecendo aqui. Vocês têm alguma outra contribuição em relação a isso? Essa pergunta onde enquadrar a proposta, vocês pensaram em que comissão? Porque existem várias comissões dentro, né, então, eu não sei em que comissão. Uhum. Então, tem uma comissão, inclusive, para debater só questões relacionadas à migração, mas como eu acho que esse é um projeto de lei apresentado no contexto da pandemia, que tem por finalidade chegar direto no plenário sem passar por comissões, não sei sequer se ele vai ser encaminhado para alguma comissão depois que passar esse período de pandemia, mas se for, vai ser com certeza para a Comissão de Migração da Câmara. Eu vi, Suzana, se eu puder, eu vi uma outra pergunta agora no chat, comentando essa questão da flexibilização documental, se influenciaria também na questão da empregabilidade dos refugiados, respeitando sua escolaridade do país de origem. Essa é uma questão muito, muito complicada, mas que não se relaciona. Os refugiados, né, são protegidos pela Lei de Refúgio, que é uma lei à parte, que recepciona a Convenção do Estatuto dos Refugiados, que é internacional, e as proteções dos refugiados estão já na Lei de Refúgio. Inclusive esse PL, ele tem mais por finalidade de regularizar aqueles migrantes em situação irregular mesmo,
e que sequer tem a proteção do Instituto do Refúgio. O tipo de flexibilização que o PL traz, só para também esclarecer, por exemplo, para o procedimento de regularização com base no acordo de residência do Mercosul, quando você vai converter o primeiro pedido de autorização de residência, que tem prazo determinado, para o prazo indeterminado, você precisa reapresentar todos os documentos que você apresentou na primeira vez, e mais algumas comprovações de renda. Esse projeto de lei já não prevê essa situação e estabelece que você só vai ter que apresentar uma vez. Então, esse é o tipo de flexibilização. Tá? Só para também não causar confusão, mas a questão dos refugiados e justamente essa flexibilização com relação às exigências de comprovação de escolaridade é um outro tema super complexo que, enfim, tem vários debates sobre revalidação de diploma aqui, mas, via de regra, refugiados reconhecidos devem ter, é uma garantia da lei de refúgio, flexibilização documental, então isso tem que ser visto caso a caso, mas, via de regra, existe já esse direito para os refugiados reconhecidos. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta. Aqui, o que o painel acha que poderia ser melhorado, então, no projeto de lei proposto hoje? Por exemplo, o que acham da proposta do artigo número 1, no inciso 1, onde propõe a gratuidade do processo, tendo em conta a grande crise que o mundo vive hoje, imerso, isso, o Brasil também, infelizmente, também poderia não ter condições financeiras de arcar com essas despesas, né? Esse é um ponto que traz uma questão para o forasteiro no Brasil. Se eu puder só... Eu adoro falar, então também se eu estiver ocupando muito espaço, mas eu vejo de outra forma, né? O direito à isenção de taxas já veio como uma das novas garantias da nova lei de imigração, e me parece que é uma hipótese de aplicação, tendo em conta todo o contexto e as vulnerabilidades envolvidas. Acho que a finalidade arrecadatória do Estado nunca deve vir antes da garantia dos direitos e do exercício desses direitos pelas pessoas, né? Então, nesse ponto, eu acho que está corretíssimo o PL em estabelecer que o processo seja recebido sem pagamento de taxas. Mas ainda assim existem coisas... Sim, Karina, existem pontos a ser melhorados, né, Karina? Diga. Eu acredito, como foi colocado aqui, né, pela Cat também, que tem a reivindicação, né, dos movimentos dos imigrantes que pede essa regularização permanente, né, e o projeto de lei, como a gente falou, ele prevê uma limitação, né, de duração de 2 anos. Então, eu não acho que seria o caso a gente melhorar o PL, né, no momento de urgência, em que esse PL já é o que a gente tem, né, eu acho que esse PL, na verdade, seria o caso a gente buscar realmente os apoios, né, dos parlamentares, a gente exigir, né, que os próprios parlamentares que estão envolvidos e apoiaram até agora o PL publiquem suas redes sociais, que abracem a campanha, né, que não apenas os movimentos imigrantes puxem essa articulação, mas que haja, assim, um apoio significativo aí para a gente avançar no debate, porque também uma pauta internacional, como foi colocada, né, que vem sendo discutida em vários países e não é nenhuma novidade, né, para a política migratória. Então, como é uma questão excepcional que a gente está vivendo da pandemia, eu acredito que a gente não haveria tempo hábil para a gente realmente rediscutir esse PL. Né? Claro que sempre existe a possibilidade de apresentar outros PLs, buscar outras estratégias jurídicas, e eu acho que as estratégias jurídicas são sempre políticas, né? Então, sempre pensando nesse avanço que a gente pode ter, eu acredito que as estratégias jurídicas elas têm que conversar, dialogar diretamente com os movimentos. Então, a gente buscar aprofundar isso, acredito que seria o mais interessante para esse momento. Cat. Bom, eu sinto que já quase fazendo algum resumo das coisas que já se falaram, só que quando você fala que seria para melhorar, eu também concordo com a Karina, com que nesse momento de emergência e já a PL já está desenhado
mas eu gostaria de falar novamente da regularização já e das condições que tem, que se poderiam fazer, provavelmente não atualmente, mas que deveriam se fazer num projeto de lei. Quando se fala que seja incondicional, se fala que seja incondicional a documentação que solicitam. Todas as pessoas que passam e fazem o trâmite, o processo para regularização, para regularizar a situação migratória, eles te solicitam muitos documentos que às vezes as pessoas não têm, não carregam, porque quando a pessoa vai para outro país, cada país tem diferentes documentos que solicitam. Então, você tem que fazer muitas coisas para conseguir a documentação, a partida de nascimento, a carta onde fala que você tem condições para morar aqui, a nível econômico. Então, nesse sentido, acho que seja incondicional é também eliminar essas condições que nos pedem para nós acceder à regularização. Que seja permanente no tempo, agora, mas também depois. Não só uma data certa, porque as pessoas continuam migrando. A migração não acaba quando o projeto se aprova e só as pessoas que estejam até essa data podem ser regularizados. Não, as pessoas continuam migrando, então tem que ser permanente no tempo e tem que ser imediato, porque a regularização precisa de uma emergência atual pelo coronavírus. Então, nesse sentido, eu acho que os coletivos que fizeram esse projeto da regularização já como se deseja que seja, então, acho que é importante nesses 3 pontos. Não sei se temos como só um mensagem final. Temos sim, pode sim. Tem muito uma perguntinha aí, mas vai lá. Só queria lembrar, né, que a política de indocumentação do que a gente está falando aqui, que é o próprio Estado criar barreiras para os imigrantes regularizarem, seja pelos custos altos, né, seja por esses documentos, muitos documentos que a maioria dos imigrantes sequer vão ter acesso, né, são documentos que ficaram no país ou documentos que os consulados não emitem aqui no Brasil. Tudo isso torna quase impossível, né, que os imigrantes se encaixem dentro de todos os requisitos que a Polícia Federal pede no momento da regularização. E aí, lembrar, então, que essa política de indocumentação faz parte das segregações e desigualdades sociais que são historicamente produzidas aqui no Brasil, né, e que tem dificultado também a análise sobre o impacto do coronavírus nas comunidades imigrantes, o que está impossibilitando de pensar também em políticas de prevenção, né, entre as comunidades. Como a gente sabe, nos Estados Unidos, em Nova York, em Chicago, tem dados que mostram como que o coronavírus foi extremamente letal entre as comunidades latinas, negras, né, e no momento, no Brasil, até agora que a gente já está vivendo, né, já quase 6 meses, vamos dizer, da pandemia, a gente está no escuro, a gente está num vácuo, porque sequer existem dados sobre como que o coronavírus está afetando as comunidades imigrantes. Então, também, já convocar o público que está assistindo também a conhecer a campanha, né, pela inclusão da nacionalidade nos formulários da Covid-19, né, que está rolando e que tem também uma emenda do Padilha, né, no Congresso, que está para ser aprovada. A gente está também apoiando pelo Fórum do Fronteiras Cruzadas. Eu posso mandar o link para quem tiver interesse. E tem uma outra campanha também que está sendo puxada pelos imigrantes, que é a campanha Somos João Manuel, hashtag campanha Somos João Manuel, que está sendo organizada por uma rede de solidariedade entre imigrantes e brasileiros, né, por conta do assassinato a facadas, né, de um angolano na zona leste de São Paulo, que deixou mais 2 africanos feridos, que tentaram impedir essa violência que foi motivada por um ataque racista e xenofóbico de um brasileiro que questionou por que esses imigrantes estavam tendo acesso ao benefício emergencial. Então, aí lembrando, né, que a política de indocumentação e essa discussão da regularização já, ela faz parte dessa luta contra o racismo e contra a xenofobia. Então, por isso, ainda mais nesse momento da pandemia, é muito importante a gente estar
realmente trazendo, dando visibilidade a isso. Bem evocado mesmo, bem evocado, Karina. São lutas que andam juntos, né, que uma reforça a outra, uma incorpora a outra, certamente. E uma última pergunta que eu percebi aqui, desculpem, a Ieni Morales pergunta algo do tipo, quem representa os imigrantes, assim, como se houvesse alguém que pudesse representar, ou alguém, uma instância, ou um representante dentro do governo que pudesse ser acionado, ou a quem se dirigir. Acho que dentro dessa pergunta tem algo dessa ordem. Vocês teriam como apontar para alguma resposta nesse sentido? Quem representa nós imigrantes? Acho que no Brasil, né, com esse impedimento do direito ao voto dos imigrantes, né, acaba impedindo também que os próprios imigrantes possam se candidatar e se chegarem, né, nesses espaços de poder. Então, ainda tem uma luta muito grande para se conseguir avançar, né, nessas garantias institucionais, mas, ao mesmo tempo, acho que tem, né, um papel muito importante no movimento dos próprios imigrantes que estão se fortalecendo nos últimos anos e tem um papel histórico aí no Brasil. Uhum. Muito obrigada a vocês todos por ter participado. Estamos nos encaminhando ao fim dessa live hoje. Foi enriquecedor, né, esse debate, a presença de vocês, como já dito, complementaram, as falas de cada um de vocês se complementou, e nos deu um panorama mais claro, mas nos deu também esse norte de que precisamos nos juntar e precisamos trazer mais luz para esse tema e falar muito mais dessa pauta, para que ela possa se tornar algo que possa ser votado e discutido com urgência, porque a gente precisa fazer isso já, porque é em caráter de urgência, é por isso que foi pedido nesse contexto, e enquanto a pandemia estiver, essas pessoas vão continuar sofrendo, não só em decorrência dessas doenças que a gente nem tem, da doença que nem temos dados, né, e também vão continuar não tendo acesso a seus direitos, não tendo acesso aos recursos, estando marginalizados, e então precisamos disso já. Então, mais do que nunca, precisamos nós todos nos mobilizar. Cat, tem mais uma fala? Sim, eu gostaria de falar algo. E agora, que nessa época onde o acesso à saúde é vital, e também porque eu tivesse gostado em algum momento que me falaram sobre isso, ter informação, eu quero falar que para todas as pessoas que estão olhando, a saúde é um direito garantido pela Lei de Imigração do 2017. Então, mesmo você estando em uma situação irregular, é dizer, sem documentação, você tem direito a acceder ao serviço de saúde. Você pode ir e você tem esse direito. Só isso. Muito bem lembrado. Vitor. Suzana, só para encerrar também, queria aproveitar e divulgar o trabalho do Promigra, que é o grupo que eu faço parte. Eu coordeno a parte de atendimento jurídico, então também deixar aí a informação que nós oferecemos atendimento jurídico gratuito para a população migrante. Podem encontrar através do Facebook do Promigra, enfim, nossas redes. Parabenizar mais uma vez pela atividade, agradecer pelo convite, e é isso, temos muita luta aí pela frente. Karina. Também agradeço muito, aprendi muito também com os demais colegas aqui, com as perguntas que foram feitas. Acho que sempre, apesar desse isolamento social, né, a gente está buscando também meios de estar conectados, de romper fronteiras, né, e hoje eu também estou aqui representando o Fórum Internacional Fontiek Kawase, Fronteiras Cruzadas. Deixei alguns links aí, a gente também tem um blog, uma página no Facebook, para quem tiver interesse em conhecer. A gente está no momento planejando a 3ª edição do nosso evento anual, né? Na 1ª e na 2ª edição, a gente trouxe convidados internacionais que são figuras muito importantes aí na luta dos imigrantes, e também, em especial, o professor Pablo Seriani, da Argentina, que é um
um representante aí na discussão sobre a regularização migratória na América Latina. E eu também estou aqui representando a equipe de assistência jurídica do CEDIC, né, que é o Centro de Direitos Humanos e Cidadania dos Imigrantes. Também fico à disposição, né, imigrantes que tenham dúvidas, ou precisem de atendimento jurídico, é gratuito, e posso deixar o link aqui no chat também. E, para finalizar, então, lembrando, né, que vidas negras importam, vidas indígenas importam, vidas faveladas importam, vida das mulheres importam e vidas dos imigrantes importam. E nenhum ser humano é ilegal. Né? Nenhum ser humano é legal. É isso aí. Então, agradeço novamente a vocês, agradeço muito o Otávio que me deu essa oportunidade, também me convidou para mediar, e ao grupo de Aspotics, né, o professor Morra Elage, que também é o meu orientador, e esperamos recriar novamente, tem várias lives programadas, o Otávio que vai continuar conduzindo elas, mas esperamos ter mais oportunidade de continuar debatendo esse tema. Muito obrigada, Suzana. Obrigado, Suzana. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Ok, obrigada.